Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema bastante importante, ainda mais com a crise que a gente vem vivendo. Falar como escolher um pó descolorante bom, um pó descolorante que seja barato, mas que seja perfeito também. E esse é o tema da live de hoje. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou mais por mês fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição, se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando agora, do zero. E esse foi um tema escolhido porque muitas cabeleireiras e durante os meus cursos também me perguntam: Lauro, como que eu posso usar um pó descolorante que seja bom, mas que não seja assim o mais caro, que também me entregue um resultado legal? Então hoje eu quero mostrar para vocês como que você faz então para escolher esse pó descolorante. Muitas vezes a gente está no salão e chega lá um representante de uma marca e ele oferece uma marca que a gente nunca viu na frente, nunca nem, ou às vezes até já ouviu falar, mas não testou o produto. E às vezes é um produto bem falado, mas às vezes a gente pode também não se adaptar e não gostar. Então a gente precisa ter alguns jeitos de selecionar o produto e de testar esse produto para ver se ele é do nosso agrado, porque nem sempre um produto bom, considerado bom por outro cabeleireiro, você pode achar que é bom para você e para seus clientes. Então eu vou começar falando um pouquinho do que é o pó descolorante. O pó descolorante, ele é um clareador, ele é forte, ele é para clarear o cabelo, e tem muitos pós no mercado. E a gente fica perdido, porque tem pó que promete que não detona, que ele não resseca, tem pó que promete que aqui clareia até 9 tons. Então a gente tem que ter muito cuidado com a escolha do pó descolorante por isso. O pó descolorante, ele não clareia nunca 9 tons, porque o pó descolorante, se ele clareasse 9 tons, na hora que a gente vai fazer aquele cabelo platinado, um cabelo curto, masculino, nevado, que está na moda, você então passaria o descolorante e em 45 minutos, 50 minutos, que é o tempo de ação, esse cabelo já estaria branco. E a gente sabe que não é bem assim que acontece, que esse cabelo fica amarelinho, amarelinho. Se a gente não clarear ele mais uma vez, ou às vezes até duas, ele não vai chegar no tom que a gente quer, esse tom bem nevado, né? Então o pó ele não clareia nunca 9 tons. O pó ele também não tem tratamento. O pó ele simplesmente ele é feito para clarear o cabelo. O pH do pó descolorante ele é 10. O pH 10 é um pó muito alcalino, que é para ele abrir a escama do fio extremamente, ele abre muito a escama do fio do cabelo, para a oxigenada entrar lá dentro e fazer o serviço dela, que é despigmentar, tirar os pigmentos naturais ou artificiais do fio. Então nessa abertura da escama sempre ele vai danificar um pouco o fio. É impossível você fazer uma descoloração na altura de um 10, fazer um loiro platinado sem danificar os fios. Quanto mais claro, maior os danos. Eu já vi várias promessas na internet de cabeleireiros e também de produtos que chegam num 10 sem danificar nada, prometendo 100% de saúde. E a gente que é cabeleireiro sabe que isso é mentira, que isso não é verdade. Não existe fazer uma descoloração de um loiro platinado sem danificar pelo menos um pouco o cabelo. O que existe são formas, técnicas e também produtos que evitam esse excesso de danos, esse excesso de ressecamento, esse excesso de destruição mesmo da fibra. E para isso então a gente tem que estar preparado e ter um método legal e ter um produto bom para que isso, para o cabelo danificar o menos possível. Mas a gente sabe muito bem que mesmo uma cliente que quer só ficar morena iluminada, o cabelo sempre resseca um pouquinho, ele já não fica igual um cabelo virgem. Imagina então você conseguir chegar num 10, chegar lá num loiro platinado sem danificar nada. A gente sabe que isso é impossível, mas existem meios de chegar lá com menos danos, tá? O pó descolorante então ele age dessa forma, abrindo a cutícula do fio para a água oxigenada entrar lá e clarear os pigmentos que podem ser naturais ou artificiais. Existem 3 tipos de pó descolorante no mercado. O pó descolorante que ele é à base de amônia, à base de sódio e de potássio. O que a gente mais usa normalmente é o de amônia. O de amônia é o mais utilizado. Tem alguns pós que tem 2 desses persulfatos e alguns têm até 3. Os que têm 3 são extremamente fortes, a gente precisa ter mais cuidado ao trabalhar com eles. Então, prefiram trabalhar com o de amônia e o de potássio, que eu prefiro bastante, tá?
Quando que eu vou utilizar cada um desses pós? O pó descolorante de amônia, então, eu vou usar mais para colorações, que eu posso, inclusive, fazer simultaneamente, e o de potássio para alisamentos, tá? Vamos falar aqui, então, o que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer é usar o pó descolorante que me ofereceram e que eu nunca usei, e eu usar minha cliente como cobaia. Um pó que eu nunca vi na frente, que o vendedor falou que é bom, eu vou acreditar nele, eu vou usar. Mesmo que for de uma marca conhecida, eu preciso testar esse pó antes. E como que eu vou, então, testar esse pó? Será que eu vou escolher um pó que ele é caro, um pó que ele é mais barato? Olha, no começo da minha carreira, eu achava que a técnica era o mais importante, e eu acho até hoje que ela é mais importante. Em algum momento eu comecei a achar que é 50-50, mas eu achava antes que a técnica era mais importante e que todo pó resseca mesmo, então tanto faz usar um caro ou usar um barato. Na maioria das vezes, o que custa mais é melhor, mas nem sempre, por isso a gente precisa testar mesmo se for um pó caro. Mas existem pós que têm um preço melhor, mais em conta. Hoje os produtos nacionais, diferente de quando eu comecei, hoje os produtos nacionais eles estão com muita qualidade, porque nós estamos mais exigentes, nós cabeleireiros estamos mais exigentes das empresas. Estamos conhecendo cada vez mais sobre produtos, sobre tecnologia de produtos, e as empresas nacionais melhoraram tanto que hoje estão até exportando para fora. Então nós precisamos conhecer também os produtos nacionais que a gente tem aqui, que tem produtos, nós temos hoje produtos excelentes, tá? Então eu não preciso escolher o mais caro, eu posso escolher um meio termo também, não precisa ser o mais barato. Quando eu comecei, então, eu aprendi, eu me esforçava muito para não manchar o cabelo, para aprender a técnica, ficava de olho nos cabeleireiros trabalhando para eu aprender as melhores técnicas, eu fazia tudo certinho e às vezes eu ainda tinha uma manchinha lá na raiz ou no meio do cabelo. E daí eu comecei a perceber que utilizar um pó barato não compensava, porque eu utilizava um pó barato achando que a minha técnica era o suficiente, mas eu começava a ter alguns problemas difíceis de resolver. E eu comecei a aprender a testar esses pós. O pó barato, a cliente, na verdade, ela não procura, quando ela quer qualidade, ela conhece, porque ela também hoje fuça nas internets, ela fica lá bisbilhotando, ela fica vendo blogueiras falando, às vezes que nem são cabeleireiras, mas ela tá ligada o tempo inteiro em tudo que está acontecendo. E essa mulher hoje, ela quer mais qualidade. Estudos comprovaram que 60% das mulheres preferem qualidade e só 40% preferem preço. Então, se você tiver que optar a usar um pó que custa um pouquinho mais e tiver que cobrar por causa disso um pouquinho mais, porque a gente precisa repassar esse preço para cliente, né? Se 60% dessas clientes preferem qualidade, por que eu vou teimar, então, continuar usando um pó muito baratinho, que a cliente, vou ter que preparar escondidinho para ela nem ver, né? Às vezes a embalagem feia, um produtinho muito chinfrim, que nem a gente fala. Então eu preparo na frente da cliente sim, para ela ver o pó que eu estou usando, para ela ver que é um pó de qualidade. Que não necessariamente é mais caro, mas como eu falei, não precisa ser o mais simplesinho, né? Se 60% das clientes procuram qualidade, é melhor eu concorrer com esses 60% de clientes que querem qualidade e pagar por isso do que 40% das clientes que procuram preço baixo. E fica difícil às vezes a gente trabalhar com um produto que é muito barato. Então vamos saber escolher um pó meio termo. O pó ele precisa então ser bom, ele precisa ser o melhor. Mas o que é o melhor? É o que é melhor para você, o que te dá um resultado seguro, o que te dá um resultado eficiente. Eu até coloquei uma observação aqui, 50% pó, 50% técnica. O que vocês acham? Escrevam aí para mim, comenta. Você acha que a qualidade final de uma mecha, de um trabalho de mechas, é 50% pó, 50% técnica? Deixa um comentário aí me dizendo o que vocês acham. Eu já vi algum comentário aqui falando 50-50. Eu também pensava 50-50. Hoje eu acho que a maior parte realmente é a nossa técnica. E o pó é muito importante, mas eu já não acho que é 50%, talvez 60%, às vezes até 70%. Porque realmente eu já vi trabalhos incríveis feitos com pó mais ou menos, e eu já vi trabalho muito ruim feito com pó incrível. Mesmo um pó incrível
na mão do cabeleireiro que não tem técnica pode derrubar um cabelo porque é um produto químico. Então a gente precisa mais do que o produto ter a técnica. Mas se conseguir unir as duas coisas, fica mais fácil, mais gostoso de trabalhar. Você trabalha com mais segurança, você trabalha com uma margem de erro menor, você chega mais perto do que a cliente quer ou chega exatamente no que a cliente quer usando um bom produto e usando técnica. Alguns cabeleireiros me mandam alguns comentários, eu vou ler os comentários que mandaram para mim aqui. Mas não são todos iguais, não são. É como eu falei, eu pensava que eram todos iguais. O pó ele precisa simplesmente clarear o cabelo. Tá, mas então por que uns clareiam tanto, detonando, uns clareiam menos, uns clareiam bastante, detonam menos, porque eles não são tão iguais como parece. Então se você conseguir escolher um pó que consiga clarear bastante, danificar menos, é o perfeito, né? E se o pó esquentar na hora que a gente está fazendo mechas, a gente tem que entender o seguinte, é um produto químico que ele pode encontrar alguma outra química que possa ter no cabelo da cliente. Então, quando a gente fecha o papel, esse papel ele é feito para esquentar o cabelo. Ele precisa esquentar um pouquinho para ele agir. Mas esquentar um pouquinho é normal. Você tem que ficar de olho para ver se não vai ferver o papel. Já aconteceu comigo, eu acho que já aconteceu com você e com todo mundo, do papel ferver, porque eu não tinha tanto conhecimento. Quando eu comecei a estudar mais, isso não aconteceu mais. Às vezes, o persulfato ele encontra algum produto químico no cabelo ali que dá uma reação, que pode ter um corte químico, pode esquentar, pode sair fumaça, pode pegar fogo. Então, se o papel ficar morninho, é normal. Se começar a esquentar demais, tem que correr para o lavatório e enxaguar na hora. E o que fazer depois disso? Já vou contar para vocês um produto que você tem aí, que se por acaso isso acontecer, você pode neutralizar essa ação do produto e o cabelo não emborrachar e não cair. Por isso que a gente precisa sempre ficar de olho durante um trabalho de mechas e fazer o teste de mechas para trabalhar com segurança, principalmente quando a gente vai fazer mechas mais claras, tá? E se a cliente trouxer o produto? Se a cliente trouxer o produto dela, você não use o produto da cliente nunca. Não use produto que você não conheça. Eu sou profissional, eu uso o produto que eu conheço. Eu não uso nunca nenhuma coloração que a cliente me traz. Por quê? Porque se der uma reação alérgica nessa cliente, se cair o cabelo dela, se esse cabelo emborrachar, se tiver um corte químico, mesmo que ela trouxer o produto, eu quero que você use isso aqui, porque me falaram que é incrível e eu me responsabilizo. Se o cabelo da cliente cair na sua mão, você é a culpada. Mesmo que você falar assim, mas a cliente disse que se responsabilizava. O juiz não vai nem acreditar. E ele também, mesmo que tiver prova que diz, mas eu escutei ela falar isso. Não adianta, porque você é a técnica, você tem que conhecer, você que é a profissional e você tem que conhecer o produto, o trabalho. Então, se você não conhece o produto que a cliente te trouxer, a menos que você conheça o produto, você não use. Porque se o cabelo cair perante a justiça, a culpa é sua. E eu estou falando isso com propriedade porque eu já me informei sobre isso por causa de um caso que aconteceu, que eu até contei na live de ontem. E eu perguntei para minha advogada, se a cliente me trouxer um produto e o cabelo cair, o que acontece? Eu disse lá, a culpa é sua. A culpa é sua porque você é o técnico. Então, como que as marcas se resguardam? Se você lê no produto, lá atrás está escrito assim, faça um teste de mechas, faça um teste na pele da cliente. A marca fica resguardada. Então, se eu usar aquela marca e o produto for muito ruim e o cabelo da cliente quebrar inteirinho, lá atrás da embalagem está escrito assim, bem pequenininho, que é pra gente não ver. Geralmente tem um asterisco lá embaixo e bem pequenininho com uma letra que a gente precisa até de uma lupa para conseguir enxergar. Então está escrito lá assim, passe atrás da orelha ou passe no pulso, passe em algum lugar e aguarde 48 horas antes de utilizar o produto. E daí eu pergunto para você, cabeleireiro, para você, cabeleireira, alguém já fez isso? Eu nunca vi uma cliente, com todos os mais de 30 anos de profissão que eu tenho, eu nunca vi nenhum cabeleireiro fazer um teste numa cliente assim, eu vou aplicar um pouquinho de coloração atrás da orelha e daqui de 2 dias você volta aqui, então, para eu ver se não deu nenhuma reação alérgica e a gente faz a sua coloração. Ninguém faz isso. Porque a gente costuma trabalhar com bons produtos, lógico, que a gente conhece. Mas se o cabelo cair e eu falar, nossa, mas essa coloração não presta, tá escrito lá. Então, o que a coloração vai alegar para ela se escapar do processo e a culpa fica toda com a gente que é cabeleireiro?
Ela vai dizer, mas você fez o teste? Ah, eu não fiz. Ah, então, tá escrito lá que tinha que fazer e aguardar 48 horas para aplicar a coloração, o alisante, o pó descolorante, o que for, no cabelo da cliente. Então, a gente precisa, sim, fazer o teste de mechas para a gente ter essa nossa segurança também, porque a empresa, nesse momento, ela vai tirar o corpo fora e a gente que vai pagar esse pato, tá? Então, se a cliente trouxer o produto que você não conhece, não use, nem assinando o termo. Ela assinando, me responsabilizo, não use, conselho meu. Quando a gente vai preparar um produto, então, a gente tem que preparar na proporção certa. E o produto certo. Qual o benefício de trabalhar com um produto bom que a gente conhece? Que a gente vai ficar seguro, o cabelo vai chegar no tom que a gente quer, a cliente vai ver o produto, a gente pode misturar na frente da cliente sem problema nenhum, porque ela está vendo que a gente está trabalhando com produto de qualidade. Eu posso explicar para a cliente o que contém naquele produto, por isso que ele é bom. Olha, esse produto que eu vou usar em você, esse produto aqui ele tem uma proteção assim, assim assado. Eu explico como que ele age no fio, eu explico que eu não trabalho mais. Já trabalhei com 40 volumes, hoje eu não trabalho quase nunca com 40 volumes, a não ser a mão livre quando eu não coloco papel. Hoje eu trabalho somente com 20 e com 30 volumes. Isso danifica menos o cabelo. Alguns cabelos fininhos, até com 10 volumes, eu consigo ter um clareamento legal. Isso tudo para preservar e ter qualidade no cabelo da cliente. Quanto mais bonito o cabelo da cliente, mais saudável, mais propaganda minha ela vai fazer também. Porque se o cabelo ele sai com uma cor linda hoje, mas detonado, mesmo que eu hidrate hoje, ela vai perceber no decorrer de 15, 20 dias ou até um mês que o cabelo está muito seco. E vai falar mal do meu trabalho também. Então o cabelo ele precisa ter beleza e ter saúde. Quando eu vou preparar um produto, eu não posso preparar a olho. Sempre que eu vou preparar, é como se fosse uma receita. Quando eu vou preparar uma receita, eu preciso ter todos os ingredientes para eu ter uma receita de bolo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou preparar uma receita de um bolo, eu preciso ter os ingredientes. E eu preciso misturar as proporções certas. Quando eu vou misturar um pó descolorante e um OX, eu não posso nunca misturar a olho. Eu tenho que ter uma balança. E quem não tem balança, medir naquele potinho que tem um medidorzinho assim, para a gente colocar exatamente a quantidade certa. Para eu trabalhar com o produto de acordo com o fabricante manda, porque tem produto que fala para você misturar 1 por 1, 1 por 2, 1 por 1,5. Dependendo da marca, ela manda então a gente ter uma proporção, uma parte de pó, e a mesma parte, a mesma medida de OX, ou uma parte de pó e uma medida e meia de OX, ou até 2 medidas de OX. E eu preciso seguir isso à risca, porque se eu não fizer isso à risca, pode ficar muito mole, o produto pode escorrer e manchar na raiz, porque ele ficou com a textura mole demais, ele pode ficar muito duro e parar de agir no meio do papel, sabe? Às vezes a mancha não é só aquela mancha feia na raiz, às vezes no meio do cabelo também ficam umas manchas. E essas manchas é porque o produto estava provavelmente muito seco, muito duro, e ele não teve uma distribuição uniforme no cabelo. E se ele não tiver uma distribuição uniforme, ele vai ficar com partes mais escuras e partes mais claras. Esse produto também ele pode ficar escorrer do papel. Então ele pode também esquentar, até porque a preparação foi errada. Então é como se fosse a receita de um bolo. Quando eu vou fazer um bolo, então eu preciso ter todos os ingredientes. E o que vai... Por que eu vou fazer um bolo de cenoura? Por que o bolo de cenoura da padaria X às vezes é mais caro que da padaria Y? Olha, os dois são bolo de cenoura, parece uma coisa bem simples. Acho que todo mundo aí sabe fazer um bolo de cenoura, né? Um bolo de cenoura é uma coisa simples. Por que então tem bolo de cenoura que custa o dobro ou o triplo de um outro lugar? Ora, muito simples. Tem gente que vai usar, sei lá, uma farinha que é importada, ou vai usar um chocolate para fazer a cobertura, um chocolate belga, vai usar uma cenoura orgânica e tudo isso vai encarecendo o produto. Ou vai fazer um bolo simples, usando uma farinha simples, usando cenoura normal, usando ovo normal e também vai ficar gostoso. Mas às vezes o outro é melhor, por quê? Porque ele fez às vezes com a farinha simples, com ovo, com tudo normal, mas colocou um chocolate especial por cima. E aí você lá na sua casa coloca Nescau, não fica igual porque o cara usou um chocolate belga, aquele chocolate gostoso, puro. E aí fica bom também, mas não fica igual. Quando a gente vai fazer mechas, a mesma coisa. Eu posso usar um pó descolorante bom, que fica muito bom.
às vezes ele também não fica tão incrível como ficaria. A vantagem de usar um pó descolorante legal é que às vezes ele chega numa velocidade maior no tom que a gente quer, danificando menos. E quem não sabe fazer um bolo de cenoura, me alcança aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um bolo de cenoura hoje. O povo acha que a gente só compra bolo, olha aqui, ó. Antes tá quentinho ainda, ó. Antes da live, ó, cabeleireiro também é culinária, a gente faz, olha que bolinho bonito que ficou. Falta fazer a cobertura, tá até morninho ainda, ó. Para fazer esse bolo aqui, ó, depois eu passo os ingredientes para vocês. Como que eu fiz esse bolo? Eu sou um boleiro de mão cheia. Para fazer esse bolo eu precisei dos ingredientes certos. Vai ficar bom? Parece que vai. Eu não tinha um dos ingredientes. Ó, a receita do bolo, antes que comece a perguntar, no liquidificador, 3 ovos, 2 cenouras médias e 3/4 de xícara de óleo. De xícara de chá e bate isso aí bastante liquidificador, tá? Durante uns 2 minutinhos. Numa outra vasilha, você não precisa nem ter batedeira, pode misturar na mão mesmo. Vai 1,5 xícaras de farinha, meia xícara de amido de milho, famosa maisena, 1 colher de sopa bem cheia de fermento e 1 xícara ou 1,5 xícaras, quem gosta mais docinho, de açúcar. Essa é a receita básica. Daí você mistura isso aí e joga o que está no liquidificador ali dentro, tá? Para fazer esse bolo era para ser assim. Eu não tinha o amido. O amido a gente sabe que vai deixar o bolo mais fofinho. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais meia xícara de farinha. Vai ficar fofinho? Vai. Mas ele ia ficar melhor se eu tivesse colocado o amido. Se eu tivesse colocado meia xícara de maisena, ele ia ficar mais fofinho ainda, mas vai ficar gostoso também. Então tem alguns produtos que a gente às vezes não precisa usar. Se você for fazer uma mesh, você tiver um pó incrível, às vezes você não precisa usar um Plex, que a gente sabe que ele ajuda a proteger o cabelo. Se você usar, ele vai ser melhor, porque ele vai proteger mais o cabelo. Mas se a cliente não quiser usar, porque assim, esse Plex, ele custa pra gente. Ele tem um valor, ele tem um preço. E eu cobro ele à parte. Se eu explico para a cliente os benefícios do meu Plex, e eu tenho, claro que isso é uma venda de um outro serviço, é um outro tratamento. Mas se a cliente fica à vontade, se ela quer usar ou não, vai ficar ruim? Não. Eu vou conseguir fazer a mecha dela também sem usar o Plex, mas se ela usar o Plex, ela vai investir um pouquinho mais, ela vai gastar um pouquinho mais, eu vou faturar um pouquinho mais, mas realmente eu vou entregar um serviço de mais qualidade para a cliente. Mas não significa que vai ficar ruim se eu não usar o Plex. Mas eu quero que a cliente use, porque eu quero que o cabelo dela fique melhor e eu também quero faturar mais, é lógico. Mas não é uma venda, não é um trambique, porque eu realmente vou entregar um cabelo melhor se ela usar um Plex. Então é uma venda sincera e honesta para minha cliente. Então assim a gente consegue vender mais serviços no salão também. E no final das contas, assim como o meu bolo, se tiver todos os ingredientes, vai ficar melhor ainda. E agora então eu vou dar dicas de como que precisa ser o pó descolorante para a gente trabalhar com segurança, tá? Bom, primeiro a gente precisa testar esse pó. Como que eu testo um pó que eu não conheço? Eu vou pegar um pó que eu já estou acostumado a usar, se eu quiser fazer uma comparação dos dois, e eu vou preparar na proporção que a marca indica. Então se a marca indica lá 1 por 1 ou 1 por 1,5, eu vou preparar 1 por 1,5. 10 graminhas. Tá? Ou 5 gramas, se você não quiser desperdiçar nada, porque a gente não está em época de desperdiçar nada. Então bota lá 5 graminhas e bota na medida, na proporção 7,5 gramas do OX que você costuma usar, se é de 20 ou de 30. E marca ali o nome do pó na frente desse pote. No outro pote você vai colocar o concorrente, esse que você está querendo conhecer, e vai fazer a mesma coisa. Vai ler qual que aquela marca indica e vai preparar um pouquinho desse pó. Eu falo 10 gramas para a gente conseguir ver melhor. E você vai pegar esse pó então e vai deixar ele lá, agindo, para ver se ele vai inchar demais, porque o pó bom ele não pode inchar demais. Se ele inchar demais no pote, ele vai inchar demais também dentro do papel e o papel vai começar a se abrir. E se o papel começar a se abrir muito, vai começar a escorrer e às vezes vira até água e pode manchar o restante do cabelo que está fora do papel. Então eu vou ver se esse pó vai esquentar, se ele vai inchar demais, como que fica a textura dele, como que a textura desse pó vai estar daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, se ele vai estar com uma textura boa ainda, se ele vai secar demais também, porque também não é bom. E assim eu consigo conhecer um pouco desse pó. Então, testando ele. Além desse teste, eu gosto de pegar uma mechinha de cabelo, mas não é mecha que eu vou cortar da cliente.
uma mechinha que eu já cortei, que seja um pouquinho comprida, pego lá um pedacinho do mesmo cabelo para eu poder ter essa comparação e eu vou dividir em duas partes. E eu vou aplicar então o meu pó descolorante que eu estou acostumado a trabalhar numa mechinha e deixar na frente daquele potinho ali. E na outra mechinha eu vou aplicar o outro pó e vou deixar ali também. E vou ver como que age. Se demora muito para clarear, se ele vai danificar muito, se ele vai secar muito, como que ele age nesse cabelo para eu poder ter um comparativo, porque às vezes eu posso achar um pó melhor que o que eu já uso. E para saber, eu preciso testar ali, fora da cabeça da cliente. A cliente não é minha cobaia. Imagina que eu vou testar um produto da cliente e se cair o cabelo da cliente, né? Eu preparo o pó em 2 ou 3 etapas, porque quando eu preparo muito pó descolorante no pote e eu começo a fazer minha mecha, quando eu chegar aqui na metade, aquele produto que já está ali no pote, ele começa a perder o efeito. O pó, ele começa a perder, mais ou menos depois de 20 minutos, ele perde 10 volumes às vezes, dependendo da marca do pó, para você ter ideia. Então, se eu comecei a trabalhar com 30, quando eu chegar aqui, esse pó que eu preparei com 30 volumes já vai ser 20. Então, ele já está mais fraquinho. E se ele estiver mais fraquinho, já vai ficar mais difícil o clareamento, vai demorar muito. Então, eu preparo um pó. Se eu trabalho muito rápido, se você trabalha rápido, você pode preparar o pó em 2 etapas. Você trabalha, por exemplo, eu gasto 50 ou 60 gramas de pó para fazer o cabelo de uma cliente que tem bastante cabelo. Um retoque, né? Não um cabelo comprido. Quando eu chegar na metade, eu preparo 30 gramas. Quando eu chegar na metade, eu preparo as outras 30 gramas para eu estar com o pó fresquinho. Se você é um pouquinho mais demorada para montar uma mecha, demora mais ou menos 1 hora ou mais, você precisa preparar em 3 etapas. Então você vai preparar 20 gramas, quando acabar aquele produto da cumbuquinha, você vai lá, prepara mais 20, e quando acabar você vai lá e prepara mais 20. Você vai estar sempre com o pó na total eficácia dele, no ponto máximo de clareamento dele. Então precisa preparar em 2 ou 3 etapas. Siga a recomendação do fabricante. Se o fabricante manda, então, você colocar 1 por 1, 1 por 1,5 ou 1 por 2, você siga o que está escrito ali. Às vezes, o mesmo pó tem recomendação para trabalhar tanto com papel quanto a mão livre. E daí muda um pouquinho essa misturinha. Eu posso trabalhar com 1 por 1, 1 por 1,5 ou 1 por 2, dependendo, então, da indicação do fabricante mesmo. Então é importante a gente ler. A gente tem preguiça, mas é sempre importante ler o que está escrito no rótulo do produto. Misture o OX aos poucos. É porque eu já vi gente que bate com uma violência e aquele pó já incha na hora. Então a gente tem que misturar ele devagarzinho, com o pincel mesmo, ou com o fouet. Eu tenho um fouet, é o nome chique, fouet, né? Eu sempre esqueço esse nome. Eu tenho um fouet que eu misturo e ele mistura muito bem e muito rápido, para misturar coloração, para misturar pó, mas atenção que o fouet ele precisa ser de plástico, ele não pode ser de metal. Por mais que a gente trabalhe rapidinho, até não teria tanto problema, porque logo você vai tirar o fouet dali. Mas eu sempre prefiro usar os que são de plástico ou forradinho com uma borrachinha em volta dos ferrinhos. Fouet é aquele negocinho igual tem na batedeira, sabe? Que tem aquele monte de coisinha que faz assim, que você mexe manualmente mesmo. O pó ele precisa, obrigatoriamente hoje, deveria ser proibido o pó descolorante que não tem essa tecnologia dust free. O que é dust free? É que ele não voa e se espalha no vento, tá? Então ele não sobe quando a gente mistura. O pó ele tem que ter peso. Porque muitos cabeleireiros que têm um pouco mais idade que eu têm problemas de gastrite, de asma, bronquite, de tanto trabalhar com produtos químicos fortes, que se preocupavam com o cabelo, mas não com a saúde da gente, cabeleireiros. Então esse pó que a gente mistura e a gente tá ali, e às vezes de pertinho ainda com a cara dentro do pote quase, alguns sobem no ar, eles são muito fininhos e você nem percebe, você tá inspirando aquilo, você está conversando com alguém, está engolindo aquele pó. Então ele pode dar uma gastrite e também asma ou bronquite. Então use pó que seja dust free. Hoje tem pós excelentes, marcas com preço bom, que são dust free. Não use mais pó que não tem essa tecnologia. Isso é obrigatoriedade, tá? Ao meu ver, deveriam ser proibidos até pó que não tem mais essa tecnologia. Ele não pode estar alterado.
Quando a gente guarda um pó descolorante muito tempo, quem faz poucas mechas, precisa trabalhar com um pacotinho de 50 gramas, porque é mais ou menos o que a gente usa para fazer uma mecha, bastante mecha. Quando eu compro um pote que tem 800 gramas de pó descolorante e eu faço poucas mechas, esse pó vai ficar guardado muito tempo, então ele vai alterar o cheiro, a cor. Então quando você for pegar o pó descolorante, se ele tiver com um cheiro diferente, se ele tiver amarelado, úmido, empedrado, ou se ele está no pacote, mas está estufadão, é porque ele já deu uma oxidada e ele não vai mais te entregar qualidade. Isso também é experiência própria, porque já aconteceu de eu usar um pó que estava um pouco diferente. Não, dá para usar. E quando eu cheguei no fim do cabelo, o cabelo não estava clareando. Isso foi um problema. Faz muitos anos, então isso eu falo com propriedade, que eu já passei por isso, tá? E tô falando para quem não passou, não passar por isso também. Porque depois você faz uma mecha inteira, você vê que não está clareando porque o pó está vencido, que o pó também vence. Então ele tem que estar em perfeito estado. Ele tem que ser guardado em local fresco, não pode guardar em local quente, nem em local próximo que bate sol, que pode esquentar. A luz também é inimiga do pó. Tem alguns potes que são pretos até por causa disso, mas procure não deixar o pote de pó na luz. Então deixa ele dentro do armário para ele ficar no escurinho, que ele vai durar mais tempo. Isso vale também para água oxigenada, tá? Eu estou falando de pó descolorante hoje, mas o oxidante também. Se você compra aquele pote, aquele galão que vem 5 litros, 3 litros, ele também vai estufar, vai perder o efeito. Então prefira potes de 1 litro no máximo, que é para você conseguir usar antes dele vencer, antes dele oxidar. Use logo. Eu escrevi aqui, use logo, é por isso. Você tem que ter um pó que você consegue usar ele rápido, que você não pode guardar ele muito tempo. Ó, embalagem estufada. Se a embalagem estiver estufada, não use. Venceu branco ou azul, tanto faz. A gente tem o olho treinado, então quem tem mais tempo de profissão, eu uso mais o pó azul, eu uso o pó da vela, ele é levemente azulado. Eu gosto do pó, não é porque ele é azul, é porque eu gosto desse pó mesmo. Mas o pó azul às vezes pode enganar o olho quando você acha que chegou no tom que você quer do fundo de clareamento e ele ainda não chegou, ele atrapalha um pouco para ver. O pó branco, você já consegue ver melhor esse tom, mas na dúvida você pode pegar uma toalhinha e limpar o excesso, né? Para você conseguir ver bem o tomzinho do cabelo e não enxaguar e só depois que enxaguou tudo ver que tá amarelo. Então a gente precisa ficar ligado nisso. O pó não trata o cabelo, nenhum pó trata o cabelo. O que acontece? O pó ele é feito, então, como eu falei, para abrir a escama, para o oxidante entrar lá dentro, então, e despigmentar tudo. Ele entra varrendo todo o pigmento natural artificial do cabelo. E esse pó, então, precisa abrir bastante a escama. O que acontece? Ele não trata, mas existem pós que têm algumas propriedades que danificam menos, mas ele não é feito para tratar. O tratamento deve ser feito antes, durante e depois da mecha. Durante, quando eu uso Plex. Mas se eu optar em não usar um Plex, se não for um bom Plex, é melhor não usar Plex, tá? Porque tem alguns produtos que falam que são Plex, que protegem, e na verdade ele só vai tirar a força do pó, por isso parece que protege, mas alguns não protegem. Então, ou você usa um Plex bom ou você não usa Plex. E o tratamento deve ser feito antes e depois, então, nesse caso. Durante o clareamento, o pó ele tá ali, é para abrir mesmo o cabelo e tirar os pigmentos. Tem uma aula que eu dei falando só de Plex no YouTube. Então, quem não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal e dá uma olhadinha nessa aula só sobre Plex, que eu testei alguns e eu falo os que eu gostei e os que eu não gostei também, tá? E quem não curte o canal, já aproveita, ó, se inscreva no canal, curte a live de hoje, que é muito importante para mim, que vocês dêem uma curtidinha aí. 8, 9 tons, é o que eu falei antes, não tem pó, não acredite que clareia 8, 9 tons, porque não clareia. Se clareasse, a gente não precisaria reaplicar. A gente consegue chegar de um cabelo escuro até um cabelo platinado, mas repassando o produto. Não é assim, clareia 9 tons, então você passaria ali uma vez só e você chegaria num platinado com facilidade. Isso não existe, não acredite, duvide, tá? Não usar presilhas de metal, porque a gente sabe que eles não são compatíveis. Então presilhas de metal, potinho de metal, sempre tudo de plástico, não pode ser de metal. Eu tenho uma dica de ouro aqui antes de finalizar.
Não só para cabeleireiras, para depiladoras. Hoje, muitas de vocês eu sei que são cabeleireiras, manicure, depiladora, a gente é meio bombril, faz um pouco de tudo, né? Então, tenho duas dicas. Quando eu falei antes que quando o cabelo fervesse, se ferver, então a gente tem que fazer o teste de mecha para que isso não aconteça. Mas por acaso isso acontecer, você corre para o lavatório e enxágua na hora. O que você tem que ter no salão? Leite. O leite, ele é um quelante também e ele corta o efeito do metal, ele corta o efeito do descolorante. Então eu vou enxaguar esse cabelo e eu vou aplicar leite. Quando eu estou fazendo uma descoloração para chegar no cabelo nevado, normalmente são 2 descolorações. E o couro cabeludo fica muito ardido, ele sente bastante, é bem forte. Para você chegar no cabelo bem claro, eu já aviso, né? A molecada tá fazendo, esses dias eu fiz aqui num rapazinho e ele queria o cabelo bem branco. E eu já falei, ó, vai arder um pouquinho, você tem que aguentar. Então a gente faz lá a descoloração, sem encostar muito na raiz, a segunda vez a gente já encosta mais. E mesmo assim ele deixa o couro cabeludo bastante irritado. Depois que você enxaguar, você vai colocar leite gelado na cabeça lá no lavatório. Se quiser falar para cliente, fala. Se não quiser, não precisa falar. O leite ele tem um ácido lático que ele corta o efeito e neutraliza a ação do oxidante. Por que esse oxidante parece que ele entra na cabeça da pessoa e continua queimando lá o couro cabeludo? E não é só o couro cabeludo. Quando a gente vai fazer mechas e suja as pontinhas dos dedos e queima também, começa a queimar e fica branquinho, então você pega um copinho com leite, bota lá um pouquinho de leite gelado e bota o dedinho lá dentro do copo e fica com ele um pouquinho, ele vai parar de agir, porque aquilo fica queimando, a gente lava a mão e aquilo fica queimando e não para mais de queimar. Então você precisa ficar com o dedinho lá dentro, um pouquinho, é coisa de 3 a 5 minutinhos e depois o produto para de agir, porque ele estabiliza o pH natural. A mesma coisa o açúcar, ele acalma, porque ele também vai regularizar esse pH aqui, ó. Quando você vai fazer um banho de lua na cliente, que você passa descolorante nos pelos da cliente para clarear, irrita muito a pele. Então, você prepara lá a sua quantidade que você costuma preparar para fazer esse banho de lua e coloca uma colher de sopa de açúcar. Isso aqui é dica de ouro, tá? Vocês anotem isso para não esquecer. Isso é coisa de cabeleireiro antigo, ó, mas que funciona. E isso não ensinam nas escolas. Então você mistura lá um pouquinho de açúcar nesse descolorante, que ele não vai tirar a força do descolorante, só que ele não vai queimar a pele. Ele vai ajudar a acalmar. O açúcar ele tem calmante até quando a gente toma ele com água, dá uma acalmada, né? E a mesma coisa na pele da gente. Ele tem esse efeito químico, então, que é acalmar um pouquinho essa ardência que o descolorante causa na pele, tá? Olha, gente, na aula de hoje, então, eu falei para vocês, dei dicas para como você trocar o descolorante que você usa, como que você pode fazer para testar um descolorante novo que você ainda não trabalhou e que talvez tenha um preço melhor, e eu acho que vale a pena a gente conhecer sim vários produtos que tem no mercado para a gente tentar economizar, mas sempre economizando sem perder a qualidade. Economia sem qualidade não adianta, a gente tem que economizar, mas economizar com qualidade sempre, mantendo um padrão e mantendo a qualidade que a nossa cliente merece e para não cair a qualidade também do nosso serviço. E se você gostou da aula de hoje, de repente tem um monte de amigas e amigos seus, cabeleireiros, que também adorariam ver essa aula, então marca eles aí embaixo, para que eles também consigam ver, compartilhem, tem um aviãozinho aí do lado que você pode compartilhar então com seus amigos e suas amigas, para eles poderem assistir essa aula também. Então, ó, beijo grande, muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje, e se você aprendeu, eu adoraria saber o que foi. Então deixa aqui nos comentários, me falando sobre a aula de hoje. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas, eu ensino qualquer cabeleireira a ganhar R$7.000 ou mais por mês, fazendo mechas com papel com segurança e perfeição, se tornar uma cabeleireira de sucesso, mesmo que esteja começando do zero. Beijo! Obrigado!